Vamos ao Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. A gente vai conversar agora com um amigo que está aqui na Brado pela primeira vez, né? O Dr. Vitor Leal. Ele é sócio fundador do escritório Vitor Leal Consultoria e Advocacia. Ele é especialista em Direito do Estado e Licitações, Compras Sustentáveis, é professor de Direito Administrativo e palestrante. É doutor Vitor Leal, advogado. Doutor Vitor, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a Brado. Muito bom dia. Vitor, doutor, fale bem próximo aqui mesmo, colado agora. Colado, Né? assim. Isso. Vamos lá. Muito bom dia. Para mim é uma honra estar aqui, né? Honra é nossa. Já conheço o Timóteo aqui dos corredores aqui do ITC e acompanho, né? Tanto vocês todos, Rebeca, Vanessa, e é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa área tão polêmica, mas ao mesmo tempo tão atrativa, que são as licitações. Você está trabalhando, doutor? Já está no recesso? Só veio aqui trabalhar hoje para dar entrevista aqui, todo arrumado, ou já estava de recesso já? Não, o recesso vai começar a partir de amanhã, na verdade, né? Mas a justiça fica em recesso, quem trabalha nessa parte de consultoria, de licitações, a gente fica o tempo inteiro, full time. Queria falar isso aí contigo, você é especialista em licitação, existe esse mercado há quanto tempo? Como é que funciona? As empresas contratam escritórios de advocacia para fazer esse serviço de consultoria, há quanto tempo já existe isso? Há muito tempo? Olha, isso existe há mais de 20 anos. É claro que com o passar do tempo, com a abertura, com a maior transparência, essa demanda foi aumentando mais. Hoje, com a nova lei de licitações, que começou a vigorar em 2021, em abril de 2021, essa demanda aumentou bastante, porque os processos se tornaram transparentes, pelo menos essa é a carga que a lei traz para a gente, porque eles saíram daqueles processos de concorrência física, ali presencial, e passaram para processos eletrônicos. Então, o cidadão hoje tem condição de conferir com maior rapidez aquilo que está acontecendo. Agora, as distorções existem, né? Então, a gente faz esse trabalho, quando o poder público nos contrata, a gente faz esse trabalho para evitar que essas distorções ocorram, porque a gente tem dois tipos de distorções em processos licitatórios. Um é quando há um erro humano e ele pode gerar, de repente, um prejuízo ao erário, e o outro é quando há, de fato, um esquema montado ali para fraudar uma licitação. Um consórcio isso acontece. Oculto. Sim. Isso acontece bastante, principalmente quando você tem empresas ali fazendo esse jogo de números para poder beneficiar uma apenas, né? Mas o nosso papel de assessoria é evitar que essa distorção ocorra quando a gente está contratado pelo poder público, dando todo um aparato legal, mas, para o lado da empresa, a gente evita que a empresa seja prejudicada quando há alguma sinalização nesse sentido. Então, basicamente, é isso. Mas é importante dizer que esse mercado, apesar de existirem distorções, posso garantir que talvez 98% dos processos que ocorrem no Brasil inteiro são processos totalmente transparentes. Então, existe um mercado, né, multibilionário, como eu venho dizendo, à disposição multibilionário. As compras públicas hoje movimentam bilhões de reais. Né, as obras em primeiro lugar e depois você tem as compras efetivamente. É um mercado que está aberto e as pessoas precisam se encorajar, aprender como é que funciona isso, não é difícil, e começar a vender para o governo. O governo é um bom pagador. Existem também aqueles que não têm um ranking tão bom assim, mas a maioria paga bem porque ele tem a obrigação de pagar. Senão o Tribunal de Contas não aprova as contas ao final do exercício. O Estado só pode comprar, fazer de forma online? Isso mudou? Como funciona essa lei? Mudou. Em 2021, a gente teve, entrou em vigor a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Isso foi em abril, 1º de abril, justamente no dia da mentira. Houve um período de transição, né, de 2 anos para que todo mundo pudesse se adaptar a essa nova lei, e aí a lei antiga, a 8666, ela ficou vigorando em conjunto com a lei nova. As pessoas, né, os gestores principalmente, tentaram evitar ao máximo aderir à nova lei, justamente porque, primeiro pelo comodismo, né, de já saber trabalhar com a lei antiga, mas acho que não queriam dar essa transparência toda. E eles fizeram de tudo para evitar, tanto que em dezembro de 2023, eles foram a Brasília, né, numa marcha que os prefeitos sempre fazem, e conseguiram, no apagar das luzes, uma prorrogação. Então, a gente ainda ficou mais alguns meses trabalhando com a lei antiga. Em março, a gente conseguiu realmente fazer com que todo mundo aderisse à lei, obrigatoriamente, e isso hoje acontece. Os processos são online, os processos são eletrônicos. Se for feito um processo presencial, isso tem que estar tecnicamente justificado no processo.
Mas a regra geral é que o processo, inclusive as obras, né, as concorrências, sejam eletrônicas. O pregão é o que mais utilizado, mas as modalidades hoje elas são usadas eletronicamente. Ou seja, eu posso participar de uma licitação lá em Santa Catarina, daqui do meu computador. Online, do seu computador. Exatamente, sem nenhuma dificuldade. Olha aí, você que é empresário, está interessado, quer prestar serviços agora, tem um escritório do doutor Vitor Leal, coloca aí no GC, por favor, o Instagram dele, tem o Instagram dele, né? Inclusive para você perguntar, utilizar os serviços do escritório com o doutor Vitor Leal. Victor, é com C, viu? Isso. Mas fala Vitor, né? Todo mundo fala Vitor, né? Mas seria Victor, mas... Então tem que falar Victor, doutor Victor. Eu sempre chamei Vitor. Não, certo é Vitor, né? Eu acho que esse C é mudo. O C é mudo. Tá bom. Cíntia Chagas aqui do lado. Vanessa Moreira, diga aí. Vitor, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para a gente também, quais são os pré-requisitos assim, mínimos para uma empresa entrar nesse processo de licitação. E também, aproveitando, quero te fazer uma pergunta, porque eu já participei de processo de licitação com a minha empresa há um tempo atrás e eu passei a maior vergonha. Porque todo mundo lá baixou o valor absurdamente e, tecnicamente, era impossível. Eu, acostumada com o mercado privado, fiquei chocada com isso. Existem barreiras hoje, com essa nova lei que você mencionou, para evitar isso? Porque era uma coisa tão terrível que eu só faltei sair de lá segurando meu celular, minha bolsa, que eu falei, vão me roubar aqui, que só tem ladrão, que não era possível. O custo não pagava, né? Então, eu queria que você explicasse isso também e dissesse qual que é o pré-requisito básico que uma empresa precisa para entrar no processo. Tá. Primeiro, a empresa precisa estar regular com a Receita Federal, regular com o município, regular com o Estado. Ou seja, as certidões de tributos têm que estar negativas ou positivas com efeito negativo. Para que você possa participar. Do mesmo jeito, com a FGTS e com a Justiça do Trabalho. Tendo essas certidões, você vai se preocupar agora com a sua qualificação econômico-financeira. Você tem balanço, a lei hoje exige que os 2 últimos balanços sejam juntados ao processo. Agora, se você tem uma data de abertura posterior a isso, você pode apenas com o seu termo de abertura e as demonstrações contábeis participar do processo. Não é impedimento absoluto. A depender do porte da licitação e do valor envolvido, o poder público exige um capital social mínimo, um patrimônio mínimo líquido, para que você possa garantir o cumprimento daquele contrato. Tá? Você também precisa ter uma qualificação técnica, ou seja, você tem que ter vendido aquele produto, por exemplo, para uma entidade privada ou outra entidade pública, ter um atestado de capacidade técnica ou ter a cópia de um contrato de fornecimento, notas fiscais, para que você comprove que você tem a capacidade operacional de entregar aquilo ali. Então, basicamente, se você tiver esses pré-requisitos, você já pode participar. Agora, como você bem mencionou, existe uma grande questão, quando você vai participar de uma concorrência, que é o preço. A lei tem uma barreira, tanto para obra e serviço de engenharia, como para compras de um modo geral. Para obras e serviços de engenharia, ela admite que o preço seja até 75% do valor ali estimado. Abaixo disso, há uma presunção de que esse preço seja inexequível, mas não é uma presunção absoluta, é relativa. A empresa pode comprovar que ela cumpre com aqueles custos ali, tem uma margem de lucro e vai conseguir entregar a obra ou serviço. Para compras, a gente tem 50%. A empresa pode baixar o preço até 50%. E se ela abaixar mais de 50%, ela também vai ter a oportunidade de, por exemplo, explicar que ela tem aquele produto em estoque, que é um produto que já está ali, vamos dizer assim, parado e que para ela é vantajoso vender a menos da metade do preço. Agora, isso na prática gera um problema de qualidade do produto. Por isso que o poder público tem que saber especificar muito bem o produto que ele quer comprar. Caneta, para vocês terem uma ideia, um produto que todo mundo usa, toda a repartição tem, essas canetas tipo BIC, não é? De caneta esférica, transparente. Quando você não coloca algumas barreiras ali no edital para qualificar aquele produto, normalmente, de cada 100 canetas, uma escreve. As outras não funcionam. Então, você compra uma caneta. Se a caneta, por exemplo, era R$1, você comprou a 15 centavos, você acha que está fazendo um bom negócio. Mas se nenhuma escreve, então você está perdendo. Presta. Exatamente. Então, isso vale, estou falando de uma caneta. Agora, imagine isso numa obra, por exemplo. Né? Você está falando de uma edificação, tem uma questão de segurança muito importante. Então, saber especificar um edital, saber fazer um bom termo de referência, um estudo técnico preliminar, é fundamental para o sucesso da licitação. Agora, o que é que eu aconselho ao empresário? Você precisa entender primeiro o seu produto.
Você precisa saber qual é o seu preço final, até quanto você pode baixar aquele valor que lhe permita ter, por exemplo, uma margem de lucro. Porque você não vai fornecer de graça para ninguém, nem para o governo, nem para ninguém. Né? Não tem sentido. Então, o primeiro ponto é esse, saber até onde você pode ir. E outra coisa, é importante saber que quando você assina um contrato administrativo ou uma ata de registro de preços, existem obrigações ali que têm consequências. Se você contrata e não entrega, você pode ser penalizado. Então, essa penalidade pode ir desde uma questão ali interna, te impedindo de participar de futuras licitações, como isso pode extrapolar para outra esfera, inclusive esfera criminal, a depender, né, do grau e da importância do produto que você está fornecendo. São 10 horas e 27 minutos, estamos aqui com o Dr. Victor Leal, falando sobre licitação. Ele tem um escritório especializado para você, empresário, também do poder público. Doutor, e o cara que é microempreendedor individual, ele quer entrar numa licitação, ele tem algum benefício? Boa pergunta. Os microempreendedores individuais, assim como as empresas de pequeno porte e as microempresas, elas têm um amparo de uma lei complementar, a Lei 123 de 2006. Essa lei, ela trouxe alguns benefícios fiscais, mas ela também trouxe algumas prerrogativas para participar de licitações. E aí eu vou dar aqui 2 exemplos que podem incentivar os microempreendedores a participarem de licitação. Primeiro, se há, vamos dizer assim, numa concorrência em que uma empresa de pequeno porte está concorrendo ali com uma empresa de grande porte, uma limitada comum, essa empresa de menor porte, ela pode ter o benefício do que a gente chama de empate ficto, que significa o seguinte: ela tem 10% em cima daquele preço melhor qualificado para dar um novo lance. Na prática seria o seguinte: eu sou uma empresa de grande porte normal, oferto R$100 mil para construir ali uma casa, por exemplo. Essa empresa, se ela ofertar 10% a mais, a gente vai considerar que ela empatou com a empresa que deu o menor preço e ela pode dar um novo lance e abaixar aquele preço, e aí ela consegue fornecer, deixando essa empresa de grande porte em segundo lugar. Isso é um benefício, isso acontece bastante. Agora, as empresas, às vezes, não têm conhecimento disso e deixam passar essa oportunidade. Então, isso daí é muito interessante. A outra coisa que é um benefício importante também, e aí eu faço um parêntese, essas empresas menores, muitas vezes, não têm acesso a uma contabilidade ali fixa, né, contratada, elas sofrem um pouco com essa parte. E aí, de repente, uma certidão dessa está vencida, ou uma certidão dessa está com algum probleminha lá de tributo. Ela tem até 5 dias úteis para regularizar aquela situação, podendo esse prazo ser prorrogado em dobro, né? Pode ser mais 5 dias úteis. Então, ela tem essa habilitação tardia e ela tem também esse benefício do empate ficto. Isso é fundamental para incentivar o microempreendedor. E eu te digo, o governo compra tudo, desde de salgadinhos, de coxinha, quibe para fazer eventos, como ele compra avião. Então, isso que eu ia te perguntar, qual que é a modalidade que mais funciona em licitação pelo Brasil, doutor? Olha, a gente pode fazer um ranqueamento aqui básico. Primeiro são as obras públicas, obras e serviços de engenharia. Está no topo de gastos do poder público. Né? E é onde justamente tem que se ter mais cuidado e uma fiscalização mais eficiente, cada vez mais eficiente. Até porque é multidisciplinar. Você tem a parte jurídica e a parte contábil que fiscaliza aquilo ali, mas você tem também o engenheiro, a parte de fiscalização do contrato pelo profissional técnico. Depois das obras, a gente tem alimentos, gêneros alimentícios, né, merenda escolar, os hospitais que compram também alimentos comuns e especiais. A gente tem o material médico hospitalar, que é muito comprado, o material de expediente, que é daqueles que mais se tem em custo, né, papel, lápis, caneta, grampeador, enfim. E você tem serviços também, que não são produtos, mas são serviços que são muito utilizados, serviços de manutenção predial, serviços de jardinagem. Se você imaginar que uma empresa ou que uma casa faz, o poder público também faz. Depende do ramo de atividade ali. Então, é tudo hoje que uma empresa compraria, o poder público compra. Vocês dão consultoria para as empresas, por exemplo, a empresa é de um ramo X, um ramo de, vamos dar um exemplo aqui, serviço de eventos, exemplo. Aí a empresa te procura. Vocês monitoram, vocês têm algum serviço de acompanhamento nesse sentido, de monitorar as principais licitações? Porque eu sei que tem um portal. Eu, nessa época dessa licitação que participei, eu me revoltei. Então, eu parei de olhar. Porque eu me revoltei mesmo. Fiquei lá com cara de besta, né? Mas eu sei que existe um local onde você olha essas licitações, mas você faz esse monitoramento para o seu cliente? É acessível também esse serviço no escritório de vocês ou é só para grandes empresas?
Não. Esse serviço, Vanessa, ele é bem simples, na verdade, hoje. E aí a gente tem assim, uma série de escritórios, de empresas de consultoria que fazem esse serviço. Basicamente, você tem serviços de recorte que você pode contratar. Você vende livro, por exemplo. Então, tudo que sair no país inteiro com o nome livro, material didático, material paradidático, você recebe um e-mail naquele dia com todos os editais que tem esse objeto. Então, esse serviço é um serviço barato e fácil de contratar. Só que a nova lei, ela democratizou um pouco mais isso. Ela criou o Portal Nacional de Compras Públicas e nesse portal você acessa hoje todos os municípios hoje são integrados a esse portal. Se não forem, vão ser notificados. Então, você consegue acessar todos os editais. Absolutamente. Quem não tiver com o edital lá, aí a gente olha com um pouco de desconfiança e tem que investigar porque é que não colocou. Porque isso tem que estar acessível para todo mundo. Mas é um serviço que a gente oferece, outros escritórios oferecem, outras empresas oferecem. É um serviço simples. As empresas não têm conhecimento disso, mas isso é o cotidiano mesmo. O analista, ele consegue fazer isso tranquilamente. Fica muito mais fácil hoje, né? No passado, como é que funcionava? Não Sem tinha internet, sem o isso. portal. Não, Mas o cara tinha que ter uma consultoria em cada cidade, em cada capital, um escritório específico eu tô pra falando falar. de 10 anos atrás, eu recebia também eu entrei, tinha um mailing, né, que você tentei, recebia a eu tentei informação, entrar nesse né, negócio, atualização. e aí você recebia o mailing e tudo mais, só que o que demonstrava ali é que já tinha uma carta marcada violenta no processo, entendeu? Os processos antigamente eram bem diferentes. Né? Eu peguei essa época, não vou revelar aqui o tempo, mas eu peguei essa época, eu já vi absurdos em licitações das pessoas brigarem em mesa de licitação, de trocar cadeirada, trocar soco, a polícia tinha que estar presente em todos. Era terrível, era terrível. Vou te falar um negócio. Quem passou por essa época sabe como melhorou. Porque a assessoria jurídica ficava ali, né, junto com a comissão de licitação, para responder qualquer pergunta, e a gente via de tudo. Inclusive, ameaças e coisas assim absurdas. E isso mudou bastante. Para as empresas que estavam acostumadas a fazer isso daí, foi um choque muito grande. Porque eu já vi, é claro que isso daqui, o que for público a gente pode falar, o que não for a gente tem que... Claro. Mas eu não vou falar nome, nem vou falar o município, mas eu já vi situações em que uma empresa foi participar de uma licitação de coleta de lixo, no interior até grande aqui da Bahia. Forte isso aí. E aí, quando esse concorrente chegou lá, era uma empresa que tinha um porte bom, ele poderia vencer, ele foi convidado a dar uma volta no carro e ele ficou em cárcere privado nesse carro durante todo o processo. Olha Quando isso. acabou o processo, ele foi solto. Quer dizer, e o cara ficou assim, revoltado com aquilo. E isso é fichinha, perto do que acontece. Mas não é Deve ter brincadeira. pegado a BR também, né? Ah. Se estivesse perambulando pela cidade, ele pulava do carro, né? Mas ele pegou a Não, estrada em alta pegaram a velocidade. estrada e deixaram ele quietinho no carro e ele ficou. Deus. E ele Isso fica acontecia. com medo, isso provoca medo e fala assim, isso aqui é lugar de bandido, não é lugar para mim que está tentando fazer um trabalho sério. Essa é a sensação que você fica realmente quando é um empresário. Exatamente. Além disso, você tinha também uma coisa que era estarrecedora. Uma empresa chegava para participar de uma licitação, viam 5, 6, 7 pessoas em cima dessa pessoa diferente ali na cidade, imaginando que ele tivesse algum benefício, vamos dizer assim, algum tráfico interno ali. E aí essa pessoa era abordada, de repente, até para fazer uma armação ali. Isso era muito comum. Por isso que eu sempre dizia, né, enquanto a lei anterior era vigente, que os casos de corrupção e de distorção nas licitações, a grande maioria partia do próprio empresário. Porque eles faziam aquilo ali. Sim. Você tinha uma quadrilha fazendo isso. E teve a operação da Polícia Federal, que levou muita gente aí. Então, você chegava para participar, você se sentia completamente acuado. Então, era difícil mesmo. Hoje, democratizou. O nosso problema hoje é enfrentar essa questão do preço, que foi bem observado. Hoje, o poder público precisa criar mais barreiras para não contratar por qualquer preço, porque depois o prejuízo é maior. Né? Vão querer aditivo para poder voltar aquele valor. E é exatamente nesses aditivos que existe a carta marcada, porque o cara vai lá e bota um valor irrisório. Depois ele ganha no aditivo. E aí ele fala, eu preciso do aditivo. Eu acho que essa consequência do aditivo aí é o que mais prostitui esse mercado e torna ele menos transparente e menos digno, né? É verdade. O tal do aditivo, ele é importante, mas ele tem que ser ofertado com muito critério. Por exemplo, você vai fazer construção de escolas, ou a reforma de escolas, que todo ano tem reforma de escola. E aí apareceu no meio do caminho ali daquele serviço de engenharia um telhado que caiu porque choveu muito. Então, eu acho que é natural que você faça um aditivo para aquela metragem ali que não estava prevista ser recolocada, com o mesmo preço que foi licitado. Certo. A gente não pode deixar que as pessoas inventem um serviço extra
ou façam uma medição embutindo coisas que não estavam previstas ali. Então, esse cuidado. Mas, assim, a gente tem órgãos de controle que têm equipes especializadas. O Tribunal de Contas tem uma equipe técnica boa. É claro que é um tribunal político também, mas a equipe técnica é muito boa. O Ministério Público tem se especializado mais nisso daí. E os órgãos de controle externo também, como o TCU, quando tem obra federal, com recurso federal, são muito rigorosos. Então, eu acho que hoje não dá para brincar muito com isso, não. O pessoal é corajoso, mas não dá para brincar muito com isso, não. Agora, eu queria só assegurar, para quem está, né, na nossa audiência, que os processos, em sua grandíssima maioria, são processos com lisura, acontecem com transparência e o governo paga. Então, é importante se encorajar nesse sentido também. Rapaz, sensacional. Aplausos aí pro Dr. Vitor. Muito obrigado, viu, doutor? 10 horas e 37 minutos. Doutor, como é que faz para o empresário ou também agente do poder público interessado em contratar os seus serviços, o seu escritório, os seus consultores? Olha, infelizmente eu não posso fazer você pode fazer propaganda, é verdade, de advogado. Mas o que eu tenho é o seguinte. Instagram. Eu tenho o Instagram, Bota que a gente tem algum conteúdo lá interessante sobre licitações, a gente interage bastante e é um conteúdo gratuito. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o tema, pode nos acompanhar. Por que no Brasil isso é ridículo, não pode, né, gente? Você vai nos Estados Unidos, você desce no aeroporto, tem um outdoor lá, gigante do advogado lá da Flórida, lá não sei o quê. Porque tem que derrubar esse negócio aí, Vocês rapaz. têm Você não que acha, se não? juntar para derrubar esse negócio, que isso é ridículo. Claro que tem que fazer. Todo mundo faz propaganda de tudo, até político faz propaganda mentirosa, inclusive. Por que o advogado não pode fazer? Eu até esqueci. Essa daí foi bem assertiva, foi boa. Não, realmente existe essa limitação. A OAB ela tem sido rigorosa, até aumentou o rigor em relação a isso. Assim, a gente precisa debater melhor esse tema, mas enquanto isso não é debatido... Não pode, tem que atender a lei. Tem que atender, exatamente. Doutor Vitor, muito obrigado, viu? Você já fez programa de rádio, doutor? Já participei de alguns... Não, apresentar. Não, de apresentar? Não. Isso aí eu deixo para os especialistas. Não, você é especialista, fala bem pra caramba, tem a manha. Valeu, são 10 horas e 37 minutos, depois matéria no bradojornal.com dessa entrevista. Interessante, viu? Interessante, não sabia que tinha essa facilidade online para você acessar as licitações que estavam ocorrendo e era centralizado. Achava que era local, que você tinha que ficar preocupado com o que estava acontecendo no município, no estado. Legal. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.